Bom dia. E aí, galera, tudo bom? Então, vamos para a aula de hoje. Tá? Aí tem uns informes também. Vamos lá. Ai, ai, ai. Yes. Vamos. E fecha aqui. Abre aqui. Ai, ai. É continuação, tá? Demografia. Vamos, neném. Caraca, é muita janela, né? Nossa Senhora. Vamos lá. 26, demografia, continuação. Hoje a gente vai falar de movimentos migratórios. Porém, antes deixa eu comentar. Não estou deixando atividade no plural, tá bom? Que amanhã eu tenho muita coisa para fechar de nota, tá bom? Então amanhã, né? Sexta, sábado, domingo aí, tá? Tem bastante coisa para fechar. Então, estou deixando para vocês o jogo rápido para encerrar as notas do bimestre, tá? Com atividades que eu falei para vocês, tá bom? No caso específico do terceiro ano, praticamente, né, todo mundo fez tudo. Eu tenho 3 alunos, se não me engano, tá, que não fizeram nada. Bem, olha, então, certo, eu também não tenho nota para adicionar, certo, as provas que vocês fizeram, né, pelo sistema, tá bom? Do, da nossa apostila, tá? Enfim, então, eu não tenho nada para acrescentar, certo? Eu acho que isso fica claro, tá bem? Depois, faz uma recuperação, eu sinto muito, tá? A minha ideia era sempre cobrar um pouquinho de vocês por fazer, né? Tá participando, mas, enfim. E aí, eu vou pontuando, estamos terminando a quinta atividade, certo? E aí eu tenho como colocar, então, a quinta ou a quarta, tá? A atividade eu tenho como colocar o ponto e completar, então, a nota para vocês, tá bem? E aí eu tenho esses que nunca fizeram nada, tá? Mas sabem muito bem, tá bom? Então, eu não tenho o que esquentar com isso, porque para vocês eu acho que também é bem claro, tá? O nosso ritmo está muito, muito estressante, ou seja, tá? Muitas coisas diferentes, tá? Sempre para onde, para serem finalizadas, tá bem? Então, quanto a isso, deixo claro para quem fez tudo, tranquilão, tá? Eu coloquei lá yes, né? Porque você acertou tudo, sabe muito bem. Se você errou uma ou duas que eu te dei a resposta, ótimo, tá? Para mim tá completo, tá bom? Agora, se errou tudo e eu peço para você refazer e você não refaz, eu não tenho como pontuar, tá bem? Então, quanto a isso, tá muito claro. Se não, tá? A gente vê. Então, vamos lá, continuando. Agora, a aula de hoje é sobre movimentos migratórios. Eu coloquei bem com o título aí para vocês que esse tema é extremamente explorado. Não necessariamente na prova de geografia, mas também na prova de história, né, e sociologia, tá bom? Porque o homem é nômade. Por falar, né, então, no homem nômade, eu vou voltar um pouquinho na nossa pré-história, tá? Não vou falar dos momentos atuais nesse instante da imigração, mas vamos lá então. Tá? Então, nós, como espécie humana, somos ou atingimos a situação que nós somos hoje, no mundo inteiro, esse grau de desenvolvimento, tudo, devido ao movimento migratório. Tá? Então, lá atrás, certo? O homem procurou outros lugares, tá? Por uma necessidade, provavelmente fome, a curiosidade, tá? E levou eles a conhecer outros lugares. Esses outros lugares, né, de paisagem ofereceu para ele outras oportunidades, principalmente em alimento, tá? Em tipo de materiais, certo? E nessa criatividade que ele teve que exercer nesses novos lugares e provadas dos novos alimentos, tá? Fez o homem ser algo cosmopolita, ou seja, tá? Praticamente, certo? Ele ocupou o mundo inteiro, tá bom? Então a nossa espécie ela evoluiu demais, tá? No sentido
ou melhor, no sentido não, mas por ter, né, o privilégio de ter conhecido outros lugares, migrar, tá bem? Então, olha só, né? Nesse mapa mundi, né? Primeiro interessante, né? Ele é um planisfério e repara, né? Que, vamos dizer assim, né? O Japão está no meio, né? Que geralmente a gente vê o mapa de uma forma diferente, né? Mas não tem nada errado, tá bom? Então, nesse caso, esse tipo de amostragem fica bacana porque você vê a nossa origem saindo da África, tá? O que a gente chama do chifre da África, ali onde a Etiópia, Somália, tá? E passando por outros lugares. Bom, então, olha só, né? Aí ele está mostrando a migração do Homo sapiens, ou seja, nós. Bom, então mostra lá 70 mil anos. Olha que interessante, 70 mil anos não é nada. Ou seja, 70 mil anos, o Homo sapiens. Lógico que existiam também outras espécies de hominídeos, tá? E outras já tinham sido extintas. Mas nós, como hominídeo, de uma maneira geral, somos extremamente novos. Ou seja, se o Homo sapiens saiu da África há 70 mil anos, né? Chegou aqui na América do Sul, né? Há 12 mil anos atrás, você vê que nós somos extremamente recente, mas muito recente. Né? Então, não sei se eu já comentei com vocês, né, principalmente lá no nosso primeiro ano, né, se eu pegasse a história da vida da Terra, do surgimento da Terra até hoje, e traduzisse, e colocasse, vamos supor, né, uma Bíblia, um tamanho de uma Bíblia, ou seja, da primeira palavra a sua origem e da última palavra o que é hoje a Terra, né, o homem teria surgido, então, aquela primeira espécie, bem, que é o Australopithecus, mais ou menos 1,10 m, ele teria surgido na metade da última linha desse enorme livro, tá bem? Então, nós somos extremamente recentes. Se o Homo sapiens, né, ou vamos dizer, os primeiros hominídeos, mais ou menos 250 a 500 mil anos. Fóssil a gente tem de mais ou menos 180 mil anos. Tá? E aí, pela formação dele, é lógico que ele não ficou daquela maneira de um ano para o outro. Então, a gente tem uma estimativa que, né, entre 250 a 500 mil anos, certo? Foi, né, o princípio que levou a surgir, certo, a espécie humana. Tá? Mas olha só, vamos arredondar aí 500 mil anos. Tá? Já estou colocando bem mais. Tá? Se os dinossauros, certo, deixaram de existir há 50 milhões de anos e a gente só passou a existir, né, o primeiro hominídeo há 500 mil anos, ou seja, olha a diferença que tem. Tá? Então, nós somos bem distantes de tudo isso. Somos uma espécie extremamente nova. E mais ou menos há 70 mil anos atrás surgiu, né, a espécie Homo sapiens. Existiam outras, como eu falei para vocês, o Neandertal, o Bonsai, tá? O habilis, tá bem? Mas o sapiens surgiu e, como algumas outras espécies, começou a migrar. Tá? E essa migração fez esse modelo, né? Saiu da África, pegou a Ásia, tá? Chegou na Oceania. Olha, ele chegou na Austrália, o que é hoje a Austrália, muito antes do que chegar na América. Tá bem? Tá? Então, uma coisa que é interessante é esse momento que ele chegou na América e antes ainda chegou na Austrália, tá? O mundo passava por uma glaciação, o nível dos oceanos, né, estava mais baixo, e aí esse monte de ilha do sul da Indonésia, né, do sul da Ásia, né, até a Austrália, provavelmente era uma linha só de terras ou várias ilhas muito próximas, que favoreceu então o hominídeo chegar à Austrália. Quando você vê a imagem de um aborígene, aquele nativo australiano, repara que a fisionomia dele é muito mais próxima ao negroide, que é a origem do habilis. Tá? Ou seja, você pega o africano, o indiano e o australiano, tá? As características, certo? São muito, não só na questão da pigmentação, tá bem? Mas, enfim, depois, então, migrou, atravessou lá pelo Estreito de Bering, né, entre
a Ásia e a América do Norte, e aí ele foi descendo até chegar à América do Sul. O único continente que o hominídeo primitivo não chegou foi na Antártida, tá bem? O resto, certo? Ele foi ocupando ao seu tempo, tá bom? Então somos nômades, tá? Tá no nosso sangue. Nem sei, até eu sou nômade, tá? E aí, lógico, vamos um pouquinho mais adiante para não ficar muito atrás do processo, né, da nossa pré-história. Então, esse mapa trata, dos princípios migratórios do século XVI ao século XX, né, a sequência que eu vou passar para vocês agora. Então, o que você repara é que no século XV e XVI, tá, já no período das grandes navegações, tá, os europeus saíram, certo, atrás de novas terras. Lógico, matéria-prima, mercado, tá bem? Quando você vê a seta azul para a América do Norte, lógico que também foi atrás de matérias-primas, mas daí tem um lance mais de povoamento. Mas boa parte desses movimentos migratórios foi em busca, tá, de recursos naturais, tá bom? E aí, certo? A saída dos africanos, tanto para o Brasil, Caribe, tá, e América do Norte, hoje os Estados Unidos, tá bom? Foi o uso da mão de obra escrava. Hein? Lá no extremo oeste dos Estados Unidos, você vê, né, a chegada de chineses. Tá? A costa oeste dos Estados Unidos, a mão de obra chinesa, não escrava, mas quase isso, porque as condições eram péssimas. Tá? Então, os Estados Unidos, quando, né, se tornou independente, foi colonizando de costa a costa, ele utilizou bastante na costa oeste a mão de obra chinesa. Aquelas ferrovias que atravessam os Estados Unidos de lado a lado foram construídas com a força, tá, chinesa. Tá bom? A gente fala isso mais para frente. Tá? Então aí você tem um quadro, certo, da migração já no século, né, paralelo à situação das grandes navegações. Tá? Aqui já a migração com relação, né, ao uso da mão de obra escrava, saindo da África, né, e sendo comercializada em várias outras partes. Repara que o Brasil é o país que mais recebeu, tá bom? De longe. Muitos também foram para o Caribe, tá? Os Estados Unidos, o Oriente Médio, bom, para a Europa também, tá? Mas o grande número, como mão de obra escrava, né, veio ao Brasil. Tá? Então, foi um comércio extremamente extenso, quer dizer, comércio. Nesse quadro, bom, desse mapa mundi, você tem novamente a posição de rotas comerciais em 1500. Reparem que, além dos africanos, como mão de obra escrava, você tem a saída de muitos europeus. Bom, então, mais uma vez, né, os europeus buscavam, certo, influenciado por seus governos, a colonizar ou a explorar comercialmente outros territórios. Hein? A setinha laranja, lá em cima na Rússia, o governo financiava os russos, né, a ocupar, certo, as fronteiras no leste. Tá? E essa ocupação, no caso dos russos, era na base da porrada, guerra. Por isso que a Rússia várias vezes, tá, entrou em falência de tanto que ela gastava, tá, para manter o seu território na costa leste, que era extremamente distante da parte europeia, onde estava a maior parte da população. Tá? O fim dos czares, do período dos czares, é realmente o motivo de ter falido, tá, mais uma vez, certo, a Rússia, por querer manter essas fronteiras. Bom, você vê a saída de chineses, como eu comentei para vocês há pouco, indo para os Estados Unidos, outros países do Sudeste Asiático, da Índia, tá? Olha lá, indo para os Estados Unidos, para a Europa, para a África do Sul. Né? Lembra que nós tivemos algumas partes históricas importantes na África do Sul, do qual
a utilização de mão de obra foi indiana. Tá? E aí, um pouquinho mais recente, você tem, né? Se você pegar a setinha de cor verde, certo? São as migrações de 1800 a começo de 1900. Repara, mais uma vez, certo? Os europeus saindo em massa, tá? Dessa vez, certo? Para a colonização. Tá? Então, repara, nós temos desde 1500 vários movimentos para vários sentidos, tá? Vários movimentos migratórios para vários sentidos, ou de comercialização, ou de ocupação. Tá? E aí, tá? No final do século XIX, início do século XX, tá? O Brasil, como os Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai, o Chile, faziam propaganda, tá? Na Europa, tá? Para oferecer, a nacionalidade brasileira. Então, chamava mão de obra. Tá? Nessa imagem, isso é um cartaz, uma propaganda do Brasil, que foi fixado em vários lugares da Europa, né? Digo por passagem, quem fez esse mapa, né? Realmente não entendia nada de mapa, bem feio, bom, mas enfim, a ideia não era essa, certo? A ideia era realmente, né, atrair o europeu. E esse europeu, na grande maioria das vezes, era daquelas famílias que viviam em condições bem ruins nas propriedades rurais de algum grande, né, latifundiário, tá bom? Porque a Europa era toda dividida em latifúndio, ou seja, muita gente, né, vivia como camponês na terra dos latifundiários. E aí, então, fazia essa propaganda. Nas linhas azuis, que são as rotas da navegação, tá? Tem o nome, certo, das embarcações que ofereciam, tá, esse trajeto a um custo menor, ou seja, o governo brasileiro pagava parte da viagem, a outra parte, né, o imigrante tinha uma dívida, tá bem? Além dessa propaganda, o governo brasileiro fez muito acordo com os governos da Europa, com a Alemanha, com a Itália, com Portugal, com a Espanha, prometendo condições dignas, bem, para esses imigrantes no Brasil. E muitas vezes não foi isso que aconteceu. Tá? A Alemanha rompeu o contrato num certo momento com o Brasil porque os seus cidadãos, né, alemães, estavam chegando ao Brasil e sendo tratados como escravos. Bem, uma fazenda perto de Campinas, simplesmente acorrentou vários imigrantes suíços, tá, que vieram no Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Tá? Então, repare que a propaganda é de São Paulo. Né? Esse momento dessa propaganda era quando as fazendas de café precisavam de mão de obra e havia toda um ideal político do branqueamento, que vocês já estudaram, então, em buscar essa mão de obra, certo, na Europa. Tá bom? Mas, principalmente, o princípio dessa migração, tá, não foi tão amigável assim na sua chegada, não. Tá bom? Acontece que muitos chegaram e não tinham nem como retornar. Tá? E aí, realmente, arregaçaram a manga e passaram por muitas dificuldades. Bom, aí é outra coisa que eu também gosto de falar para vocês, que tanto eu quanto cada um de vocês, né, todos nós temos um pé lá fora. Tá? E seria extremamente bacana, bonito, você descobrir como é que foi a tua história, certo? Ou seja, da sua família, da onde que veio, como veio, para onde, com que trabalhava, né? Bem, então, digo a vocês, acho que já comentei que eu fui atrás da história, tudo, e descobri coisas muito, muito bacanas. Tem coisa que realmente, tá, não consegui, e fica na dúvida, né? Exemplo, o meu bisavô, que foi quem veio para o Brasil, na documentação de entrada, tá, ele tem 11 anos, tá? Ele tinha 11 anos, e veio acompanhado, tá, na documentação de 2 irmãos, certo? Um acima de 18, mas não comenta dos pais, certo? Assim, não é que ele está no documento que ele só veio para os irmãos.
Tá? Na entrada tem lá o nome do meu bisavô e 2 irmãos, e não tem a documentação dos pais. Então, dá a ideia que os filhos vieram embora. Tá? Mas ele é extremamente novo. Bom, então, aí consegui história para onde ele foi parar, também perto de Campinas. Tá? Trabalhou como ferreiro de início, depois foi para as plantações de café. Tá bem? Ou seja, é interessante você buscar, né, essas origens. E descobri a cidade que nasceu na Itália, fui lá, consegui o documento de batismo dele. Tá? Bem bacana isso. Né? Aí, né, você tem a chegada dos imigrantes, sempre por navio. Digo a vocês que esse casal com essa criança eram imigrantes que tinham dinheiro, bom, porque pela roupa dele e tudo, tá? Porque a maioria chegava numa situação bem ruim, hein? Você via que ele só tinha um baúzinho, nada mais. Naquele filme Titanic, mostra, certo? Quem tinha condições que estava viajando, né, na festa, tudo, e a grande maioria que não tinha condições viajando tudo amontoado. Bom, daquele jeito, tá? A maioria viajou, né? Lembra que parte do custo da viagem era uma dívida, ele tinha que ter que pagar, tá bem? Tá? Essa é uma imagem, lógico, mais recente, tá? Aí de uma década já de 30, 40, hein? Enfim, mas são imigrantes. Bom, aí eu trouxe um pouquinho de cada. Você ainda tem na primeira foto já os imigrantes trabalhando na cultura cafeeira. Tá? Reparem que os pés de café eram muito altos. Tá? Hoje, o cultivo de café não é dessa altura, não. Bom, mudamos um pouco isso. Tá? Então, repare que, olha, é o dobro ou mais do que a altura das pessoas. Tá? Essa imagem são imigrantes italianos na região de Ribeirão Preto. Tá? À direita, nem todo mundo veio para a lavoura, né? Então, à direita, você tem a imagem de imigrantes, certo? De origem portuguesa, tá? Trabalhando com alguma atividade comercial, esse cara no sentido, né, de algum produto ambulante, na rua, tá bem? À esquerda, embaixo, lembra, apesar de não ser uma característica forte na nossa região, São Paulo, Paraná e o Pará receberam bastante imigrantes japoneses. Tá? Os imigrantes japoneses foram, de início, para o interior de São Paulo também trabalhar nas culturas de café. Tá? Também já comentei com vocês que durante a minha infância até a minha adolescência, sempre teve 2, 3 alunos japoneses na sala. Tá? Então, o interior de São Paulo, Tupã, Lins, do Paraná, Marília, são cidades ainda onde tem muitos descendentes de japoneses. Bem? E à direita, você tem alguns imigrantes italianos e alemães que, em vez de ir trabalhar, né, em fazendas de café, eles ganharam pedaços de terra. Mas vou dizer para vocês, os pedaços que eles ganhavam eram de mata, como você vê na foto, tá? Áreas extremamente acidentadas, onde os antigos ocupantes portugueses, né, não queriam, e aí foram colocados nesses lugares a sua sorte. Então, hoje, o dia que você for, se é que já não foi, para Gramado, Caxias, Canela, que são aquelas cidades bonitas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tudo, você vai ver que cidades lindas, com a migração forte, né, da presença alemã, italiana, ucraniana. É lindo hoje, mas quando eles receberam aquilo, não era nada daquele jeito. Então, passaram muita dificuldade até conseguir realmente plantar, criar, construir a casa, tudo. Então, foi uma situação bem complicada. Mas, enfim, o mundo era diferente. Né? Complicada, mas tinha oportunidade. Né? Eu digo assim, hoje, né? Vir para o Brasil, ocupar terra, né? Complicado. Vir trabalhar na lavoura, lavoura de quê? Que hoje é tudo mecanizado. Tá?
Então, a situação era bem diferente. O cara, por mais dificuldade que tinha, tá? A oferta de emprego, não só no Brasil, imagina nos Estados Unidos, era gigantesca. Né? E aí, especificamente de Brasil, então, repare no seguinte, são os três mapinhas aí, 50-60, 60-70, 70-80. Tá? Então, primeiro que você repara é que sempre o Nordeste ofereceu mão de obra. Tá? Então, de 50 para 60 é a urbanização dos grandes centros, que estavam se tornando industrializados. São Paulo, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Bem? Então, você repara, a construção de Brasília. Tá? Então, e essa ocupação foi mais na necessidade de mão de obra para o processo de urbanização. Bem? Tá? Na década de 60, 70, você repara que continua a necessidade de mão de obra do Nordeste, mas parte da mão de obra do Nordeste está indo para a Amazônia. Assim como você vê ocupando também o Centro-Oeste, pessoas que estão saindo do Sul e do Sudeste. Então, olha a situação. Tá? Agora, nós estamos ocupando o Cerrado para as novas cidades que estão surgindo, como Goiânia, Campo Grande, certo? Devido à nova fronteira agrícola. Bom, então começa a se desmatar o cerrado para a construção de fazendas. Tá? E lá no norte, bom, idem, tá? Mas principalmente as cidades de Manaus que começam a crescer devido, olha, período militar, a existência da Zona Franca de Manaus. Aí Manaus explodiu, né? Recebeu muita indústria, precisava de muita casa, e aí você tem, né, o imigrante para trabalhar, tá? E o que ia construir, tá bom? E 70 e 80, você tem uma leva muito grande de gente do Sul e do Sudeste para a Amazônia. De novo, expansão da fronteira agrícola, tá bem? Então, isso você vê, né, como a necessidade de mão de obra barata sempre do Nordeste, sempre. Tá? E para essas novas atividades, principalmente na fronteira agrícola, saindo o pessoal que a gente chama de sulista, né? O gaúcho, hein? O paranaense e também muito paulista e mineiro. Tá? Esse quadro de Cândido Portinari, tá? Trata muito bem esse momento da década de 50, 60 e 70, tá? Da migração nordestina. Tá? Por que, né, os nordestinos sempre saíram muito, tá, do seu lugar de origem para ocupar outros lugares no Brasil? Primeiro, tá, por causa dos grandes períodos de seca, fome, falta de trabalho. Né? Segundo, que não deixa de ser o menos importante, é falta de políticas, tá, para incentivar o desenvolvimento do Nordeste. Então, a gente cai naquele coronelismo, um cara era dono da terra, certo? O resto era tudo empregado dele em condições horrorosas. E aí, realmente, pegavam a estrada, né? E vinham, certo? O que você está vendo, né? Na imagem de cima, era todos os bens que eles tinham, tá? Que podiam trazer de casa. A imagem da direita, nesse caminhão, vi muito em Santo André, tá? Os imigrantes, os migrantes chegarem dessa forma, que a gente chama de pau de arara. Tá? E muitos, naquela época, tá, também vinham porque o processo de industrialização precisava. Né? Olha só, hoje não tem como vir uma mão de obra barata para a indústria. Tá? Pelo menos nesse sentido, tá? de vir despreparado para trabalhar numa indústria. Tá? Hoje não tem como. Então, a realidade também disso mudou. Hein? Aí os tipos, né? O transumância, que é muito, muito comum o aluno esquecer por causa do nome. A gente pode falar transumância, né? Sazonal. É aquela migração que o cara muda em determinado tempo, mas depois ele retorna. Tá? Esse tipo de migração ganhou esse nome, tá? E esse perfil
na Europa, então você vê a imagem aí, tá? O cara pegava o gado dele, né, no caso aí de ovelhas, e leva para o alto da montanha no verão, e quando começa a chegar o inverno, ele desce, né, para as áreas mais baixas por causa, né, de um pasto melhor, certo? Sendo que lá em cima já, nas montanhas já está muito frio. Então ganha o nome de transumância. No Brasil existe. Você vê, o cara sai do sertão, né? Vem para seguindo os períodos de chuva, principalmente por causa da plantação e a colheita da cana, tá? Depois ele volta para o interior para plantar feijão, aquela coisa toda. Tá? Quer ver onde tem transumância? Outro lugar tem transumância são nas fazendas que colhem café no Brasil, aqui, né, no centro-sul do Brasil, laranja, cana-de-açúcar. Eu não tenho mais a necessidade de ter a mão de obra o tempo todo na fazenda, por causa que é período de safra, período de plantação. Então, no momento da safra, por exemplo, né, os fazendeiros contratam essas pessoas que já estão alerta com isso, elas já estão sabendo e, num determinado momento, já estão preparadas para migrar e ficar 2, 3 meses durante a colheita, depois eles voltam. Isso é transumância. A migração pendular, certo? Uns trazem, né, como um tópico, né, de migração, outros não veem muito porque ele é um vai e vem, né? Ou seja, eu sou migrante pendular, né? Praticamente todo dia eu tenho que ir para Volta Redonda, Barra Mansa, dar aula, né? Então, é esse migrante que vai ou estudar ou trabalhar, certo? E vai e volta. Lógico, o que ofereceu isso, esse grande número de pessoas fazer esse movimento pendular é a evolução de transporte. Tá? Eu não teria como ir a Barra Mansa ou mesmo Volta Redonda todo dia se eu não tivesse carro, se não tivesse uma estrada. Né? Mas a gente tem muitas pessoas, inclusive acho que na família de vocês, muito conhecido, de Barra do Piraí, que trabalham na CSN. Tá? E aí depende do busão, tá? Todo dia. Certo? Então, ele é um migrante pendular. Vamos aqui, ó, né, fala um pouquinho do emigrante, porque no Brasil, apesar da gente estar ainda recebendo poucos estrangeiros por causa da nossa situação, que não está assim grande coisa, tá? Então, muitos brasileiros já saíram e continuam saindo. Teve um momento que teve mais. Já comentei também com vocês que quando eu saí, né, em 91 para 92, na época do Collor, estava muito complicado, certo? Imagina, você trabalhava e não sabia se ia ter salário, porque teve o confisco. E quando você recebia, era uma parte muito pequena do salário. Foi extremamente complicado. E aí muita gente foi embora. Bom, então, você tem aí, né, países como Estados Unidos, Paraguai, Japão, Itália, Alemanha, onde o número de brasileiros é extremamente acentuado. A primeira coisa que você pode falar, mas o Paraguai, o cara, em vez dos Estados Unidos, ele foi para o Paraguai, são coisas distintas. O cara está indo para os Estados Unidos, ele está indo para, principalmente, certo? Para ser peão nos Estados Unidos. Eu digo, se o cara que é peão no Brasil, vai embora para os Estados Unidos, para a Europa, lógico que o momento hoje é outro, mas lá você ganha e vive. Lógico, né? Não é mil maravilha, mas você vive, certo? Aqui não, aqui se o cara for peão, ele vegeta. Né? Agora, o cara que vai para o Paraguai, por que tem tantos brasileiros apelidados de brasiguaios? Teve muito brasileiro que foi para o Paraguai, certo? E invadiu terras, ou seja, adquiriu, né, comprando ou na base, muitas propriedades. Então, nós temos vários brasileiros que são proprietários de fazendas dentro do Paraguai. Então, uns 30 anos atrás, houve uma facilidade do governo de lá em permitir a derrubada das florestas deles para colocar o gado ou fazer plantação de soja. O Paraguai é um grande produtor de soja e de carne bovina também. E muitos dos produtores são brasileiros, que até não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, muitos brasiguaios fugiram, tiveram que correr do Paraguai porque as suas fazendas estavam sendo invadidas por MST paraguaio, porque eles
entenderam que as terras lá foram invadidas. Então, se foram invadidas, eles pegaram e invadiram. Eu sei que deu uma certa confusão. Hoje, parece que está mais calmo, mas teve muito brasileiro que correu. Né? No Japão, perto, a gente tem a presença de muitos brasileiros que são descendentes de japoneses. Eu tenho muito amigo, como falei para vocês, que tive vários amigos que estudaram comigo, o primário, o segundo grau, tá? O Fundamental 2, né, o ensino médio para vocês, né? E que moram no Japão. Então, teve um momento que o Japão, precisando de muita mão de obra, ele teve uma política diferente. Ele facilitou a descendentes de japoneses. Por isso que muitos correram, né, descendentes, né? Não só brasileiros, tá bom? Mas vários, né, do Brasil foram para lá. E o Brasil também não estava legal e foram. Bem? Alguns se deram bem, outros nem tanto, né? Tive colegas também que voltaram sem guardar muito. Tá? Aí, Itália, Alemanha, uns são descendentes, né? E a maioria foi na cara e coragem, certo? Para ser garçom. Tem um amigo que era marceneiro, tá? Foi para a Bélgica e está muitíssimo bem, trabalhando, fez uma empresa de marcenaria, tá? E é bem valorizado. Sempre trabalhou muito bem, mas no Brasil, tá? Ele não teria o lugar que tem. No Uruguai tem muito brasileiro, certo? Que vive uma situação meio estranha, tá? No sentido, pegou um pouco de dinheiro aqui e correu para lá. Que lá, certo? Por enquanto ele está desapercebido lá, né? É ridículo você ver que o Uruguai é um grande exportador de ouro, sem ter ouro. Então você começa a entender a ideia. Né? Aí, mais uma vez, a questão, né, da presença de brasileiros em outros lugares. Bom, a maioria, né, é para trabalho. É lógico que aí também tem aquele que foi para estudar. Né? Olha que interessante esse quadro. Tá? Então, você tem a presença de estrangeiros não nativos. Tá? Então, um destaque lá em cima, a Irlanda. Dentro da sua população, ou seja, a população que está hoje na Irlanda, aí em 2014, tá bom? 17% não são irlandeses. Tá? Aí você vai lá no Brasil, 0,7% não tem a nacionalidade brasileira. Tá? Então, esse, certo, está no Brasil, está autorizado a viver no Brasil, ou até não, pode estar até ilegal, mas ele não tem a nacionalidade brasileira. Então, reparem que, inclusive, os Estados Unidos, 0,5% da sua população, lógico, os Estados Unidos tem 300 milhões, tem 100 milhões a mais que o Brasil. Tá bom? Então, 0,5% não é autorizado ou não tem a nacionalidade, certo? Norte-americana para estar lá dentro. Bem? Então, aí você vê a questão como é diferente. No Brasil, a gente tem vários que chegaram e que continuam chegando e ganhando a nacionalidade. Então, já se torna também cidadão. O cidadão pode ter mais de uma nacionalidade? Pode. Tem país que aceita, que é o nosso caso, assim como a Itália, assim como Portugal. Tem país que não. Tem país que, se você for, né, por algum motivo histórico, legal, enfim, ser da nacionalidade dele, você tem que abolir a outra. Tá bem? Tá? Reparem que tem, às vezes, pessoas que fogem, né, vão para algum outro país do qual ele tem também a nacionalidade, então ele tira a nacionalidade dele e sai da brasileira, ou seja, ele deixa de ser cidadão brasileiro. Então, se o governo brasileiro quiser, né, extraditá-lo, certo? Às vezes tem uns processos que não permite justamente por essa situação que foi armada, tá bom? E para finalizar, né, esse ponto que a gente ainda continua, tá bom? A situação de imigrantes hoje é imensa, tá? O mundo voltou a ter grandes massas de processos migratórios. Porém, eu quero que vocês, né, a gente, né, pensem, estudem. Eu deixei o link de 2 vídeos para vocês assistirem, tá bom? Um eu sei que é bem curto, não lembro se os dois, mas um é bem curto, tá? Que a situação hoje da migração, ela é bem diferente. Que o cara está saindo
praticamente pobre, a maioria estão saindo pobre, isso não muda muito. Mas eles estão encontrando muito um mundo bem diferente. Tá bom? Então, principalmente na questão de emprego, e preconceito, tá bom? Então, não que não existisse isso, mas a situação é bem diferente hoje, tá bem? Então, deixei esses dois links, certo? Para você dar uma olhadinha no vídeo, tá bom? E qualquer coisa, manda uma notícia aí, tá bom? Beijão, e a gente vai se falando. Tchauzão.